A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Vamos orar pelo pastor Marcelo. Queria dizer que o pastor Marcelo, ele tem grande influência sobre a minha vida e ministério, né? Eu gosto de dizer que se... Eu gosto de dizer, não, vou dizer aqui agora, inclusive, para ele, de que pastor Marcelo é aquele tipo de pastor que se eu tivesse que escolher um pastor para me pastorear, era o pastor Marcelo, viu? Eu queria ser ovelha dele. É um homem de Deus, é um homem muito fiel ao Senhor, tem um coração profundo em Deus, na sua palavra, na vida da comunidade, e tem sido uma referência para nós no Brasil todo. Ele é um cara assim, Maranhão, sempre tem essa conversa, mas ele é uma referência muito grande para nós, para o Brasil todo, e eu sou muito abençoado pela sua vida, meu irmão. Não saia de perto de mim, preciso de você. Vamos orar pelo Marcelo. Eu ainda digo para vocês, antes de eu orar, você olha para ele assim, tem uma cara de abestado, mas eu vou logo aumentar a expectativa, mas se prepare, o homem prega bem demais, meu irmão. Eu já estou aqui, eu não sei se eu caio agora, se eu caio só depois. Se eu choro já agora, se eu deixo para chorar só na metade. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do Marcelo. Te agradeço, porque ele já tem sido uma bênção para mim, uma bênção para Alexandre, uma bênção para a rede de igrejas em célula no Brasil, uma referência àquilo que o Senhor tem feito na igreja dele, naquela cidade. Tem sido um testemunho da tua obra, do teu agir, do trabalhar do teu Espírito, da tua palavra, no meio da tua igreja, Senhor. E nós somos tão gratos por poder ver, acompanhar e ser influenciado pelo que o Senhor está fazendo ali em Raposo. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor fale conosco. Fale conosco hoje. Não porque é o Marcelo em si, mas porque a nossa expectativa é que tu, Senhor, que o teu Espírito, por meio da tua palavra, alcance o nosso coração. Usa o teu servo como um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor conduza os seus pensamentos, as suas palavras. Que o Senhor direcione os seus sentimentos. E que na entrega dessa mensagem, dessa palestra, dessa noite, a gente possa dizer verdadeiramente, o Senhor falou conosco. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui. Já estive aqui alguns anos atrás, tive a oportunidade e o privilégio, né, de estar com alguns irmãos. Eu queria começar, né, assim, eu trago um abraço da nossa igreja lá em Raposo, no interior do Rio, a 4 horas da capital. Então, eu sou mais mineiro do que carioca, a verdade é essa. Trago um abraço da nossa rede lá também. E eles estão orando por nós e por esse tempo que a gente está passando aqui. Ontem, algumas fotos foram tiradas aqui, eu coloquei no grupo dos pastores lá, da rede. Então, eles estão assim, com um coração bem alegre, como o meu coração também, de estar aqui. Meu filho está aqui comigo, a primeira viagem que a gente faz assim, só nós dois. Então, está muito bacana, a gente está assim, tendo esse tempo precioso junto. Então, obrigado pelos irmãos, obrigado pela rede de São Luís, esse privilégio também, dar esse presente, essa oportunidade de eu passar esse tempo com o meu filho e ele podendo ver as amizades do pai, né? As amizades que o pai tem, não só lá, mas também em outros lugares. Assim, as palavras do Rafael, eu tenho uma história de um pastor amigo meu,
que ele foi ser apresentado numa conferência. E aí o camarada começou a falar, né, aquelas coisas, né, como o Rafael disse, tal. E aí no final da apresentação, esse pastor falou assim: Senhor, perdoa, esse irmão mentiu tanto a meu respeito. O Senhor perdoa ele, Senhor, mas me perdoa também porque eu gostei. Eu gostei tanto das mentiras que ele disse a meu respeito. Mas o Rafael é um amigo, né? É um amigo que Deus me deu, né? Ele já esteve lá em casa, já esteve lá na igreja. Então, assim, como Rutiane, Alexandre, enfim, eu quero convidá-los, né, para conhecerem o interior do Rio de Janeiro. Jean, conhecerem o interior do Rio de Janeiro, né, e passar um tempo lá com a gente. Vai ser muito precioso e muito, muito bom recebê-los lá. Amém? Irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. A gente vai falar sobre essas dimensões da célula, essas direções da célula. Eu vou ter a oportunidade de falar dessa dimensão ou direção para fora e para dentro. Então Deus me deu o privilégio de falar. Mas a gente entende que essas direções ou essa dinâmica da célula, né, para cima o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, para dentro esse pastoreio mútuo, né, esse cuidado uns aos outros, para fora, eu acho que são as 3 direções que a gente vai estar ministrando nesses dias. Para frente, perdão. Para fora, que é o foco na missão, no serviço, é a dimensão voltada, ou a direção voltada para o mundo, buscando alcançar os perdidos e trazê-los para o Senhor. Eu quero ministrar nessa noite a direção para dentro, que é a ideia do pastoreio mútuo, esse cuidado. Eu queria começar a minha fala com uma pergunta. Se a gente está falando de cuidado, se a ideia é esse cuidado uns aos outros, a primeira pergunta que me vem ao coração é: de quem é a tarefa de cuidar? De quem? Uma boa pergunta a se fazer é: de quem é a responsabilidade de cuidar na igreja? Será que a responsabilidade de cuidar na igreja é do pastor? Será que a responsabilidade do cuidado na igreja é da liderança formal, estabelecida da igreja? De quem é a responsabilidade de cuidar das pessoas? Será que essa responsabilidade é de um grupo específico? Eu recebi um livro alguns meses atrás, falando sobre criando uma cultura de cuidado na igreja. Não sei se os irmãos conhecem. Mas essa é a grande pergunta do livro: de quem é a responsabilidade de cuidar das pessoas? De quem é? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? A palavra de Deus, ela está repleta de textos que encorajam o cuidado
uns aos outros. Então eu quero dizer para você logo no início da minha fala, que o papel de cuidar é de todo mundo. Todo mundo precisa cuidar e deixar-se cuidar. Todo mundo. Então é um papel de todos. Não é um papel somente do líder da igreja principal ou de um grupo ordenado para a igreja. Não, o papel de cuidar é de todo mundo. Então eu quero dizer para você nessa noite, logo no início da minha fala, você também tem a tarefa de cuidar de pessoas. Cada um de nós. Quando a Bíblia diz do cuidado mútuo, quando a Bíblia diz de uns aos outros, ela não diz de pessoas específicas. Mas o texto é para a igreja. O texto é para todos os que estão lendo. Quando os primeiros leitores desses textos leram, eles não entenderam que era somente do líder ali, não. É dever de todos, é papel de todos. Eu queria falar nessa noite sobre os desafios que envolvem o pastoreio mútuo. Os desafios que envolvem o pastoreio mútuo. E para isso, eu quero convidá-los a nós olharmos para a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 4, do verso 4 ao verso 12. Uns aos outros, competição ou cooperação? Competição ou cooperação? Irmãos, provavelmente o que eu vou falar nessa noite são coisas que vocês já ouviram. Provavelmente você já ouviu o seu pastor pregando nesse texto, mensagens poderosas. Provavelmente você não vai ouvir nada novo hoje. Mas eu quero convidá-los a nós olharmos para esse texto e aprendermos um pouco sobre o cuidado uns aos outros. Competição ou cooperação. Diz assim a palavra do Senhor: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo ajuda a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se os 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Irmãos, eu quero dizer para você que é um absurdo andar sozinho. É o que o texto diz. É um absurdo andar sozinho. Tenha alguém ao seu lado em todos os momentos da vida. É um absurdo, o texto diz. Tenha alguém ao seu lado
em todos os momentos da vida. Não só nos momentos ruins, mas em todos os momentos da vida. Não ande sozinho, querido. Não ande sozinho. Quando nós pensamos na ideia do pastoreio mútuo, a gente está pensando de pessoas que decidem não andar sozinhas, pessoas que decidem ter alguém. Você precisa ter alguém e você precisa ser alguém para alguém. O autor aqui é Salomão, filho de Davi. No final da sua vida, ele narra um pouco da sua história. Ele fala de suas experiências, seus erros, suas atitudes, seu arrependimento. O livro é, na verdade, uma reflexão do rei mais sábio sobre os grandes temas que percorreram a sua vida. No final, ele conclui dizendo que tudo é vaidade e aflição de espírito. Salomão escreve essas coisas, Salomão escreve que as coisas desse mundo não podem satisfazer a alma do homem. A verdadeira felicidade está em encontrar-se com Deus. Uns aos outros, competição ou cooperação. O que esse texto nos ensina sobre isso? Em primeiro lugar, esse texto vai falar das barreiras que atrapalham o cuidado uns aos outros. O texto vai falar da competição entre os homens, do verso 4 ao verso 6. Numa das descobertas de Salomão, ele diz: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição entre os homens. Competição entre os homens. Mas isso é um absurdo, diz o texto. É correr atrás do vento. O coração do homem normalmente nunca está satisfeito com o que Deus dá. O homem sempre quer mais. O homem sempre quer mais. O texto diz que o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço. É como correr atrás do vento. O texto vai falar que o coração do homem é ganancioso e para satisfazer o seu coração, o homem disputa o tempo todo. O homem disputa o tempo todo em busca de satisfazer o seu coração. Há uma competição entre os homens. Uma competição. Esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo é competição, é performance. Isso atrapalha, porque quando pensamos no cuidado mútuo, a gente está pensando no sucesso do outro, a gente está pensando no crescimento do outro, em ser não uma pedra de tropeço, mas ser um instrumento para que o outro possa avançar, para que o outro possa crescer. Mas a cultura do mundo é uma cultura de competição. Eu quero ser melhor do que o outro, eu quero fazer mais do que o outro, eu quero vencer o outro, é uma competição. E o texto vai dizer que essa competição que existe é um absurdo. Irmãos, na igreja não é lugar de competição, a igreja é um lugar de cooperação, é um lugar de ajuda mútua. O texto fala que essa ganância, essa competição que existe entre os homens, traz uma inquietação para o coração do homem. O homem nunca está
satisfeito. Não há satisfação em Deus. Não há satisfação em Deus. O texto vai dizer que o coração do homem está tão ganancioso que ele vê o outro como um rival, como um competidor. Meu irmão, não há problema algum em adquirirmos coisas. Não há problema algum em termos coisas. O problema é perdermos as pessoas para ter as coisas. Eu ouvi algum tempo atrás que nós temos amado as coisas e usado as pessoas, quando nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. E isso atrapalha o pastoreio mútuo, porque nós temos usado as pessoas e temos amado as coisas. Esse texto fala um pouco sobre isso. A segunda barreira que atrapalha o pastoreio mútuo é o individualismo. Sou o eu futebol clube, o Marcelo Futebol Clube. Eu jogo sozinho, eu corro sozinho. Eu mesmo cruzo, corro na área, faço o gol e vou para a galera. Nesses dias eu estou até um pouquinho alegre, né? Só um parênteses aqui rapidinho, porque né, o meu Vascão está... Para não dar problema, né? Para não ter competição. É porque depois que o Renato chegou, o Rafael não gosta muito não, mas depois que o Renato chegou, deu uma melhora, né? O time está cuidando uns dos... Não vou ensinar nada errado aqui, por favor. Aí é forçar, né? Aí é forçar. Mas o problema do individualismo, uma outra descoberta, né? É uma palavrinha que ele repete aqui. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. E aí ele vai contar uma história. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, não tinha irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? Por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho muito ingrato. Aqui o rei, ele vai contar uma pequena história desse homem, e a gente pode observar a vida desse homem. A gente vai ver que o texto diz que era um homem solitário. Ele não tinha ninguém. O texto diz que ele não tinha filhos, ele não tinha irmãos, provavelmente não tinha amigos, ele não tinha ninguém. Você tem alguém, querido? Você tem alguém? Você é alguém para alguém? Entende? Você tem sido alguém na vida das pessoas? Essa pequena história no texto diz que esse homem não tinha ninguém. Mas me parece que ele não tinha ninguém. O texto dá algumas pistas, né? Porque ele não tinha tempo para nada. O texto diz que ele trabalhava sem parar, dia e noite, por causa da insatisfação do seu coração. Salomão diz que aquele homem só queria angariar riquezas e riquezas, e ele não tinha tempo para nada. Ele sequer perguntava: por que eu faço o que eu faço? Ele sequer perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto? Por que eu vivo desse jeito? Ele nem sequer perguntava. Você já parou para perguntar, querido? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O
texto diz que era um homem sozinho, ele não tinha ninguém. O texto diz que provavelmente ele trabalhava sem parar e ele não tinha como, ele era um homem triste. O texto diz que ele deixava até de se divertir. Meu irmão, como que nós iremos viver o pastoreio mútuo se a gente não tem tempo para as pessoas? Como que a gente vai cuidar de alguém se a gente não tem tempo? Como que a gente vai permitir que alguém cuide da gente se a gente não tem tempo? O texto diz que esse homem trabalhava sem parar, dia e noite. Irmãos, não tem problema algum, na verdade a gente precisa trabalhar mesmo. A gente precisa trabalhar. Não há problema algum em trabalhar, na verdade a Bíblia manda a gente trabalhar. Mas é uma questão de prioridade, é uma questão de coração. Ao meu ver, o texto diz que é uma questão que revela o coração daquele homem. Você tem tempo, querido? Quais são as suas prioridades? E você pode trocar a palavra prioridade pela palavra tempo. Pode trocar tranquilamente a palavra prioridade pela palavra tempo. Se você não tem tempo, é porque aquilo não é uma prioridade para você. Porque o que é prioridade, a gente encontra tempo. Não é verdade? O que é importante para a gente encontra tempo. Então, essa grande barreira do individualismo, essa grande barreira de se andar sozinho, de não ter tempo para as pessoas, isso vai atrapalhar muito o pastoreio. Nós temos que tomar muito cuidado com como temos conduzido a nossa vida. Não podemos deixar que as ambições desse mundo tirem o nosso tempo com Deus e o nosso tempo com as pessoas. Irmãos, eu conheço pessoas que trabalham tanto, e que não tem tempo para nada, que perderam os filhos, que perderam a família, que perderam o verdadeiro patrimônio, a verdadeira bênção. Pessoas tão capazes, mas que estão mergulhadas num individualismo, mergulhadas num poço sozinho, que não conseguem, não têm tempo para cuidar e nem deixar-se cuidar. Como você tem administrado o seu tempo, querido? Se você não separar um tempo para as pessoas, você não vai conseguir viver esse pastoreio mútuo. Se você não separar um tempo, se você não colocar o seu coração nisso, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Jesus conta uma parábola também de um homem rico que queria derrubar os seus celeiros para construir um maior. Ele foi chamado de louco. Salomão disse que é um absurdo. Não gaste a sua vida no propósito de adquirir coisas que vão custar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Quero repetir isso. Não gaste a sua vida no propósito de adquirir coisas que vão custar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Pessoas são importantes. Eu quero dizer para você, não ande sozinho, não conquiste sozinho, não viva sozinho. Tenha alguém para compartilhar os momentos importantes da sua vida, querido.
Tenha pessoas que vão sorrir com você, que vão celebrar nas suas vitórias, e tenha pessoas também que vão passar pelos vales da vida com você, porque isso é pastoreio mútuo. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Não ande sozinho, querido. Não fique sozinho. Cuide de alguém. E permita ser cuidado por alguém. Entenda que o pastoreio mútuo não é tarefa de uma pessoa só, de um líder, de um grupo específico, separado, ungido para aquilo. Não! O pastoreio mútuo é uma tarefa de todos. De todos. De todos nós. De todos os crentes. De todos os crentes. Amém? Estão entendendo, querido? Pastoreio mútuo. As vantagens de não andar sozinho. Do verso 9 ao verso 12. Melhor é ter a companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre, olha coisa interessante, querido. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Achei interessante essa expressão pobre aqui, né? Porque o texto anterior, os versículos anteriores falam de um homem rico, que na verdade era pobre, porque não tinha ninguém. O texto diz: pobre do homem que cai e não há quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esses versos falam, ao meu ver, das vantagens de se ter alguém. Das vantagens de se ter alguém. Alguém para caminhar junto. E o texto vai, de forma muito clara, falar dessas vantagens, querido. Então, por que andar sozinho? Tem muitas vantagens em ter alguém. O trabalho será mais produtivo, em primeiro lugar. 2 pessoas trabalhando produzem muito mais do que uma só. Então, por que você tem que ter alguém? Porque é uma bênção ter alguém na vida da gente, gente. É uma bênção ter alguém na vida da gente. É uma bênção ser alguém na vida de alguma pessoa. O texto fala da produtividade, da maior produtividade daquelas pessoas que trabalham juntas. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem momentos na vida que parece que está pesado o fardo. Tem momentos na vida que a gente acha que não vai dar. A gente não consegue avançar. Mas de repente Deus coloca pessoas na vida da gente, que chegam na hora certa, com a palavra certa, e mudam a realidade da nossa vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu uma visita dessa. Tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu esse presente. De momentos na vida em que você acha que não vai dar. E de repente aparece alguém, um amigo. E o texto fala, o amigo. O amigo. Pastorear junto, querido. Pastorear uns aos outros é viver isso. É enfrentar as batalhas
não sozinho, mas com alguém. Em segundo lugar, o texto vai falar do apoio na hora da queda. O texto diz que um dá suporte devido ao outro companheiro na hora da queda. Irmãos, pastoreio mútuo envolve compaixão. Pastoreio mútuo envolve você levantar alguém, ajudar alguém a levantar-se. Porque muitas vezes quando a gente está caído, ou quando tem alguém caído, tudo que ele precisa é de uma mão estendida. Não de um dedo acusatório, condenatório, mas de uma mão estendida para ajudar-se a levantar. Isso é pastoreio mútuo, querido. É você estar com alguém naquele momento difícil, você não abandonar aquela pessoa, você continuar com ela, você cuidar daquela pessoa. Por isso é inaceitável a gente pensar que o dever de cuidar das almas das pessoas, o dever de cuidar das pessoas é somente de uma pessoa. É claro que os pastores, os presbíteros, a liderança, nós devemos ser o modelo dos fiéis, a Bíblia diz isso, nós devemos ser o padrão dos fiéis, mas não dá para uma pessoa cuidar de centenas, de dezenas, não dá. Por isso a Bíblia está repleta de mandamentos de mutualidade, de uns aos outros. O texto vai falar da companhia nas noites frias. O texto diz que a ajuda mútua nas horas difíceis, porque eles se aquecem. E o pastoreio mútuo, querido, envolve isso. Pastoreio mútuo envolve a sua presença em momentos específicos também na vida das pessoas. Há momentos na vida da gente que parece que o dia não vai raiar. Parece que o dia não vai raiar. Mas de repente chega alguém para sentar do seu lado. Para dizer para você, eu estou aqui, vamos ficar junto. Semana passada, eu completei 20 anos de ministério pastoral. Comecei a pastorear a igreja com 27 anos. 27 anos. A Marcela, minha filha, de 20 anos, ela estava um aninho ali, está começando a... Irmãos, nesses 20 anos de ministério, se eu estivesse sozinho, eu não estaria aqui com os irmãos. Não estaria. Se pessoas não cuidassem de mim, se pessoas não estivessem comigo nas noites frias, se pessoas não estivessem comigo nas horas difíceis, eu não estaria aqui. Então nós precisamos entender que o cuidado, que o dever de pastorear, o dever de cuidar é de todos. Todos nós, uns aos outros. O texto vai falar que um cordão de 3 dobras, em último lugar, a última vantagem aqui é a proteção na hora das batalhas. Se os dois lutam juntos, eles podem prevalecer, mas ai do que estiver sozinho, pobre do que estiver sozinho. Melhor é ter um amigo, ou melhor do que ter um amigo é ter 2. Melhor do que ter 2 é ter 3. Melhor do que ter 3 é ter 10.
Quanto mais amigos você tiver, mais forte você fica. O texto diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O texto está dizendo que a união dessas dobras faz com que a corda não se arrebente. Mas não é que eu preciso ter 3 amigos. Ah não, pastor, o texto diz que são 3 dobras, então eu só preciso ter 3 amigos. Não. Se você tiver 4, 5, 10... Quanto mais amigos você tiver, mais forte você será. Quanto mais amigos você tiver, mais pessoas para te ajudar na hora das batalhas você vai ter. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Há uma frase que diz assim: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Você não precisa andar sozinho, querido. Você não precisa andar sozinho. Na verdade, esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Você precisa ter alguém e você precisa ser alguém. Nós temos que aprender com os textos bíblicos. Nós temos que aprender com os ensinamentos da palavra de Deus. Observamos aqui inúmeras bênçãos na vida daqueles que não andam sozinhos. Portanto, nós não podemos andar sozinhos. A vontade de Deus é que você desfrute de boas amizades. A vontade de Deus é que você desfrute das bênçãos de se ter alguém e de ser alguém. Que seria de mim se não fosse os meus amigos? Que seria de mim se não fosse? Provérbios 17:17 diz que o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade torna-se um irmão. Eu quero fazer algumas reflexões aqui, novamente nesse texto. A primeira delas é cuidado com o individualismo. Cuidado com o individualismo. Ter nunca foi mais importante do que ser. Não gaste a sua vida correndo atrás de coisas que jamais trarão paz ao seu coração. Separe tempo para as pessoas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Segundo, nunca ande sozinho, tenha sempre pessoas ao seu lado, cuide de alguém e permita que alguém cuide de você. Você não foi criado para ficar sozinho, querido. Você não foi criado para ficar sozinho. O texto diz que pobre do homem que anda sozinho. A melhor companhia que você pode ter, em primeiro lugar, é a companhia do melhor amigo, que é Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso pastor, amém? É o pastor das nossas almas. É o pastor que cuida da gente. Jesus é o nosso melhor amigo. Em João 15 ele disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ao invés disso, eu vos tenho chamado de amigos. Tenha Jesus como seu melhor amigo, querido. Quando nós olhamos para esse texto, falando de companheirismo, falando de apoio mútuo, falando de cuidado, será que a gente pode viver isso nas células? Será que as células são um ambiente para que a gente viva isso? É uma pergunta. É uma pergunta.
a olharmos para as nossas células, como elas contribuem para que a gente viva isso, como elas contribuem para que a gente coloque isso em prática. Eu gostaria de caminhar para o fim dessa reflexão, dessa palavra, falando sobre as vantagens da célula como um ambiente propício, adequado, para que a gente viva esse cuidado mútuo, para que a gente viva esse pastoreio mútuo. A célula como um ambiente perfeito para esse pastoreio. Em primeiro lugar, na célula a gente vive intimidade. Na célula nós estamos próximos, estamos pertos. Em um grupo pequeno, querido, nós podemos nos conhecer melhor, estarmos mais juntos, mais pertos. Isso facilita o pastoreio mútuo, porque você percebe no olhar, você percebe quando aquele irmão não está bem, você percebe quando aquela pessoa está diferente. Na célula existe intimidade, na célula construímos amizades, confiança. Esse ambiente acolhedor, esse ambiente de cuidado, onde as necessidades são atendidas, onde as vitórias são conquistadas, onde as lutas são compartilhadas. Então, pastor, aonde eu vou viver isso, pastor? Em que lugar, em que ambiente eu vou ser essa pessoa que vai levantar o caído? Em que ambiente eu vou ser essa pessoa que vai batalhar as batalhas junto com aquele que está passando momentos difíceis? Em que ambiente eu vou procurar isso na rua? Eu vou sair na rua? Você está passando alguma batalha? Eu posso te ajudar? Não tem como. Mas a célula é um ambiente que nos proporciona isso. A gente precisa ter sensibilidade. Porque a célula promove esse cuidado, a gente pode experimentar isso. Filipenses capítulo 2 diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Como nós vamos viver essa intimidade se nós não estivermos juntos? Como nós vamos viver isso se nós estivermos distantes uns dos outros? Então a célula promove intimidade. A célula também é um ambiente de cuidado pessoal. Num grande grupo, querido, como nós cuidaremos das pessoas num grande grupo? É muito difícil. É um desafio para os pastores, para os líderes, como vai cuidar de uma multidão de pessoas? Então as células, elas contribuem para esse cuidado mútuo, para esse cuidado pessoal. As células descentralizam o cuidado, querido. Todo mundo pode cuidar e ser cuidado. Todo mundo pode participar ativamente do cuidado um do outro. Você, querido, Deus te chamou para você ser uma bênção para esse irmão. Deus te chamou para você ser uma bênção na vida dessa pessoa. Deus te chamou para servir, para amar, para cuidar dessa pessoa. A célula é um ambiente de cuidado pessoal. Na célula nós criamos uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Eu me lembro que uma das células da nossa igreja construiu, o esposo da irmã que liderava a célula era um ótimo pedreiro,
E ele ajudou a construir uma casa para uma pessoa da célula. Aos finais de semana ele ia para essa casa e eles construíram a casa mesmo, uma casinha, e no dia da inauguração da casa eles fizeram o encontro da célula. Tem disso. De uma irmã que vivia num sítio mesmo, numa roça. Eles iam para lá. Se não me falha a memória, essa pessoa não era crente, frequentava a célula, mas não era crente. Portanto, que ela nem foi batizada ainda, essa senhora. E eles construíram, pegaram do chão, a gente diz lá, né? Pegou do chão e construiu. Mas se não estiver perto, como vai saber? Se não estiver junto, como vai saber? A célula, querida, é um ambiente de apoio integral. Não só apoio financeiro, não só apoio emocional, apoio integral. Sabe por quê? Tem muita gente que ele não precisa de ajuda financeira. Tem muita gente que precisa de uma atenção. Tem muita gente que precisa da sua companhia, só isso. Mas se nós não tivermos tempo para isso, como a gente vai cuidar das pessoas? Como a gente vai cuidar? Caminhando para o fim, pastoreio mútuo é um aspecto essencial da vida da igreja, irmãos. Pastoreio mútuo é essencial para a vida da igreja e das células. Se não houver esse ambiente na sua célula de cuidado uns aos outros, a sua célula não vai sobreviver. Ela não será uma célula saudável se não houver esse ambiente de cuidado. Se não houver esse coração para o cuidado, onde as pessoas cuidam umas das outras, promovendo um crescimento, uma maturidade espiritual. Então guarde isso no seu coração, querido. Você, lá na sua célula, precisa ser mais um a cuidar uns dos outros. Você, líder de célula que está aqui, ou membro da célula, não, o papel de cuidar é do líder. Não! Nessa noite você aprendeu que o papel de cuidar é de todos. Todos têm o dever, o papel, a tarefa de cuidar de alguém. Todos têm. Todos têm. Irmãos, a gente tem aprendido nesses anos que para viver os valores do reino, querido, os valores do reino, eles não são medidos pela performance e capacidade humana. Você não precisa ser um PhD para amar. Precisa ser? Você não precisa. Então, o que o Senhor pede de nós são coisas que nós podemos fazer. Não precisa de conhecimento acadêmico, não precisa de formações para isso ou aquilo, para cuidar de pessoas. Não, você precisa amar. Você precisa ter tempo. Você precisa ter o coração. Essas coisas são indispensáveis para o cuidado. Você precisa ser fiel, disponível e ensinável. Para isso, querido, não precisa
tanta demanda, você precisa ser fiel. Uma pessoa que não tem muitas habilidades, ela pode ser fiel? Com certeza. Você pode estar disponível para alguém, e estar disponível não quer dizer estar à toa, mas estar disponível para alguém. Você precisa ser um camarada muito capaz para estar disponível para alguém? Não precisa. Você precisa ser ensinável, ter o coração aberto para deixar as pessoas cuidar de você, ensinar você. Você não precisa ser muito capaz para ser isso. Pastoreio mútuo significa que cada membro é um cuidador e ao mesmo tempo alguém que permite ser cuidado. Não é uma responsabilidade exclusiva do líder ou do pastor ou de um grupo, mas de todo o corpo. Todo o corpo. Paulo exorta a igreja a admoestar os ociosos, encorajar os desanimados, ajudar os fracos e ser paciente com todos. Isso é pastoreio mútuo. 1 Tessalonicenses 5,14. Admoestar os ociosos, encorajar os desanimados, ajudar os fracos e ser paciente com todos. A Bíblia está repleta de textos, inúmeros textos, falando sobre a mutualidade ou os mandamentos de mutualidade. Textos como amar, perdoar, encorajar, edificar, consolar, cuidar, suportar, não são destinados apenas para alguns, mas para toda a igreja, para todos, para todos. A célula é um ambiente ideal para o pastoreio mútuo, para que esse pastoreio mútuo aconteça de forma eficaz. Ao cuidarmos uns dos outros com amor, paciência, baseados na palavra de Deus, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, que promove a saúde da igreja e o avanço do reino. Que Deus nos ajude a cuidarmos uns dos outros. Que Deus nos ajude a não andarmos sozinhos. Que Deus nos ajude a termos pessoas e a sermos alguém para as pessoas. Curva a sua cabeça por um instante. Uns aos outros, competição ou cooperação. Eu queria que você pensasse sobre como você tem investido a sua vida, ou em quem, ou em que você tem investido a sua vida. Onde você tem gastado o seu tempo? Como você tem gasto o seu tempo? Tempo significa prioridade, ou tem a ver com prioridade. Se você diz que a sua família é prioridade, mas você não tem tempo para a sua família, é porque ela não é sua prioridade. Se você diz que pessoas são importantes, mas você não tem tempo para as pessoas, elas não são sua prioridade. Se você diz que a sua igreja é importante, mas você não tem tempo para a igreja, ela não é sua prioridade. Se você diz que o pastoreio mútuo é um valor, mas você não tem tempo para cuidar das pessoas,
é porque não é a sua prioridade. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você reveja e que você saia daqui com esse coração: eu preciso cuidar de alguém. Eu preciso deixar que alguém cuide de mim. Eu preciso deixar que alguém cuide da minha vida. E eu preciso cuidar de alguém. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos trouxe para cá, Senhor, para essa reunião, para esse encontro. E o Senhor falou conosco sobre as nossas prioridades e o cuidado das pessoas. De quem é a tarefa de cuidar das pessoas? A quem o Senhor deu essa missão? E o Senhor deu essa missão não a um grupo seleto de pessoas. O Senhor deu essa tarefa, essa missão à igreja do Senhor. Então é papel da igreja cuidar uns dos outros. Nós somos a tua igreja, Senhor. Levante pessoas nessa noite com um coração pastoral. Levante pessoas nessa noite com um coração desejoso de cuidar de outros. Levante pessoas nessa noite, Pai, com um coração voltado para o Senhor e para o próximo. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Deus, como a tua serva, Senhor, disse no início desse culto, é pela ação do teu Espírito, Senhor. Então nessa noite levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, que tenham esse coração, um coração zeloso, um coração cuidadoso, um coração voltado para o pastoreio mútuo. Pai, em nome de Jesus, Deus está chamando você, querido, para cuidar de pessoas, para investir a sua vida na vida das pessoas. Se você entendeu a voz de Deus nessa noite para a sua vida, se Deus falou ao seu coração, aonde você está, fique de pé para nós orarmos com você. Pastor, Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. Amém. Deus falou com você, querido. Fique de pé onde você está. Fala: Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. O Senhor disse que é para mim cuidar de pessoas, mas como eu vou cuidar das pessoas, Senhor? Me ajuda a cuidar das pessoas então. Uma vez eu disse para um irmão da igreja que ele deveria cuidar de pessoas. Ele disse: como que eu vou cuidar de pessoas, pastor? Falei: pede a Deus para te dar pessoas então. E aí ele fez essa oração: Deus, me dê pessoas. Eu citei a história dele ontem aqui. Esse irmão hoje, ele lidera a célula. Da célula dele saíram missionários. Saíram os nossos missionários que foram para a Tunísia, saíram da célula dele. E ele hoje coordena um projeto com dezenas de crianças e adolescentes. Nunca trabalhou com criança, nunca trabalhou com adolescentes. Porque ele fez essa oração: Senhor, o Senhor quer que eu cuide de pessoas? Então me dê pessoas. Me dê pessoas para cuidar. Faça essa oração: Senhor, me dê pessoas para que eu possa cuidar delas. E levante pessoas para cuidar de mim, Senhor. Me dê pessoas. E me dê as pessoas. Por favor, Deus. Pai,
Senhor, o Senhor conhece a história de cada um que se colocou de pé aqui. O Senhor conhece a vida, a trajetória. O Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor ministrou os nossos corações essa noite sobre esse cuidado com as pessoas. Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos dê pessoas e tragam pessoas a nós. Nos ajude a cuidar de pessoas e levante pessoas para cuidar da gente, Senhor. Usa a tua igreja para cuidar das pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vira para o seu vizinho e fala assim: cuide de alguém, querido. Cuide de alguém, deixe alguém cuidar de você. Fala com seu irmão aí, com seu amigo: cuide de alguém, deixe alguém cuidar de você. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Fica de pé comigo, vamos caminhar para encerrar essa sessão. A gente volta amanhã às 2:50, porque 3h começa. As nossas oficinas já foram divulgadas, tem várias oficinas muito importantes e vai ser uma grande bênção. Amanhã, depois das oficinas, o pastor Marcelo continua pregando a palavra, compartilhando suas experiências e nos abençoando aqui. Vamos orar, encerrando essa reunião, sair daqui reflexivo, todos nós abençoados. Ouvimos Deus falar, sim ou não, irmãos? Ouvimos Deus falar conosco. Ah, Senhor, faz-nos um povo que é só um. Faz-nos um, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que vivemos aqui nessa noite. Pelo que cantamos, pelo que compartilhamos. Te agradecemos pela tua palavra, porque ela veio como espada de 2 gumes ao nosso coração. Ela que vem para rasgar a nossa alma, purificar a nossa vida, transformar a nossa história, para que vivamos para a tua glória, para o avanço do teu reino, para que sejamos de fato a tua igreja, que reflete o céu na terra, para que sejamos células que, quando o mundo veja a nossa unidade, o nosso amor, o nosso cuidado uns pelos outros, eles digam: ah, verdadeiramente Deus está no meio desse povo. Faz assim em nós. Nós oramos, Senhor, te pedindo: faz assim em nós. Continua operando amanhã nas nossas reuniões, cada pregação, em cada testemunho, em cada oficina. Continua operando em cada compartilhar nos corredores do dia de amanhã, na cantina, nas amizades, no bate-papo. Continua fazendo. Nos leva para casa em segurança, nos traz amanhã de volta em paz. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Até amanhã, irmãos. Bênção demais.